engenheiro mecânico, para mais uma aula semanal, um conteúdo então, né, que é para contribuir, né, para engenheiro mecânico conseguir conquistar pelo menos R$ 250 mil por ano com engenharia mecânica, e é mesmo sem experiência ou saber vender. Hoje, em especial, eu vou apresentar, aproveitando o embalo aí de ainda estarmos em janeiro, início de ano, então tem muito daquilo das promessas de ano novo, né? Dos objetivos para se conquistar nesse ano. Tem muita gente que faz coloca esses objetivos, eu coloquei os meus também, eu acho muito saudável, muito útil. Então hoje eu vou colocar alguns fundamentos essenciais para se conquistar um grande objetivo, a partir de não só de estudos, né, mas principalmente de estudos que eu apliquei na minha própria vida e deram resultado. Vou compartilhar daquilo que faz parte também da minha experiência, né? E onde foi o grande aprendizado que eu digo que consolidou esses fundamentos. Isso aconteceu em 2016. Na época eu era concursado, funcionário público concursado como engenheiro mecânico. Já vinha, né, empreendendo há um tempo, já fazia alguns serviços, mas até 2016, esses serviços, de certa forma, embora eu quisesse crescer, né, eles eram mais assim, eles tinham mais cara de um extra que de um empreendimento mesmo para valer, né? E aí, com os aprendizados que eu tive em 2016, consolidou vários conhecimentos e eu coloquei em prática. E aí aconteceu que em 2017 eu comecei a mudar mesmo o rumo da minha vida, né? Mudar para melhor. E quando eu digo mudar o rumo, é em que sentido? Eu tinha passado por umas experiências meio traumáticas nos lugares que eu trabalhava e eu tinha abandonado engenharia, tinha abandonado minha carreira, eu tinha decidido mudar totalmente de vida. E aí de 2005 até 2012, eu andei assim nos ambientes que dava muito valor, né? Eu tinha alguns objetivos, uns sonhos grandes, e nos ambientes que eu frequentava, as pessoas com quem eu convivia, era muito daquilo de você conseguir as coisas através do poder da mente, que o universo conspira a favor, a providência divina. Eu não estou desprezando nada disso. Agora eu aprendi um discernimento de como essas coisas são e como elas não são, né? Então, por muito tempo eu acreditei, e não duvido hoje, mas acreditei, por exemplo, ao que alguns amigos falavam, né? Que o poder da mente consegue até materializar objetos. E eu acreditei bastante nessa época. Até que um dia eu falei assim, cara, um monte de gente que eu conheço fala que o poder da mente consegue materializar, mas eu não conheço um que tenha materializado um nada. O cara fala que se você tiver um poder da mente adequado, você consegue levitar, mas eu não vi ninguém levitar até hoje. Não vi ninguém materializar nada. Cara, não vi ninguém conseguir nada só pela providência divina e que não tenha feito esforço. Eu falei assim, tem alguma coisa errada nessas coisas que eu tô acreditando, né? E aí foi quando eu comecei a mudar um pouco o que aprender. Eu comecei a duvidar do que eu sabia, da forma como eu sabia, e comecei a buscar outros conhecimentos. E em 2016 eu acabei consolidando, aprendi a colocar isso alinhado, né? Esse conhecimento todo. Então em 2017 foi quando eu comecei a mudar o rumo da minha vida com esses novos conhecimentos e aplicando o que eu aprendi. Aí eu pedi exoneração do meu concurso, consegui um contrato de professor, mas era um contrato temporário, de no máximo 2 anos. E aí eu decidi, eu vou sair do concurso, vou queimar a ponte, como muitos empreendedores dizem, né? Queimei a ponte, não tinha como voltar atrás. O trabalho de professor foi garantindo as despesas e eu me dediquei de cabeça para fazer o serviço de engenharia crescer, porque o meu objetivo era, no máximo em 2 anos, o negócio tem que crescer para que eu não precise, depois de 2 anos, mandar currículo. Terminou no máximo. Se eu terminar antes, melhor ainda, se eu conseguir isso. E aí deu certo. Quando deu os 2 anos ali, eu terminou o contrato temporário e eu não mandei currículo para ninguém, não precisei buscar emprego, nada, né? Então os serviços de engenharia começaram a me sustentar de lá para cá. Então foi legal. Então isso é só para mostrar que o que eu aprendi funcionou, né? Como eu falei, eu não vou dizer que essa história de poder da mente é tudo mentira, é balela. Mas eu vou aqui desmistificar um pouco isso, né?
Porque a forma como eu acreditava era muito mística. E naquele místico, o resultado que eu consegui é que no final de 2012, eu comecei em 2005, essa mudança, que eu mudei a mudança radical de vida. Chegou em 2012 e eu tinha perdido, eu estava no fundo do poço praticamente, né? Só não tinha demolido minha casa, mas eu não tinha um centavo no bolso, um centavo no banco, não tinha uma fonte de renda e um monte de coisa assim, se desmoronou tudo, né? Aí foi quando eu falei, pô, eu precisei chegar no fundo do poço para parar e pensar, né? Eu acho que eu tô acreditando em algumas coisas erradas. Eu podia ter descoberto isso antes, mas tudo bem, faz parte. Então, desmistificando um pouco isso daqui, primeiro, eu considero o seguinte: sim, existe essa história de poder da mente. Só que vamos desmistificar. E o poder da mente, ele é importante, é decisivo e, por ser importante e decisivo, ele é imprescindível. Mas vamos desmistificar, né? Então eu conheci autores e pessoas que afirmavam, né, que a mente tem o poder de materializar, como eu falei, né? Eu não duvido, mas nunca vi ninguém materializar nada, nunca vi ninguém levitar, né? Não sei se você já conheceu alguém que conseguiu fazer alguma dessas coisas, né? Imagino que não, né? E aí eu acabei aprendendo na pele aquilo que muitos outros, diferente dos autores que eu lia, né? Eles alertam bastante, né? Que assim, que a mente, ela realmente, nossa mente, ela tem o poder de nos conduzir ao sucesso. Mas ela tem o poder igual de nos iludir e nos conduzir ao fracasso enorme. Neste momento, eu vou deixar essa afirmação desse jeito, porque nesse momento ela tem um valor didático. Mais para frente eu vou mudar ela um pouquinho. Mas vamos chegar lá. Vou partir agora para esclarecer então um pouco, para não ficar de muita conversa, o que realmente, de forma mais objetiva e prática, o que é o poder da mente, né? E aí eu vou destrinchar desta forma aqui. Esse aqui é um conhecimento que tem, eu aprendi ele em programação neurolinguística, né? E é uma forma didática de representar a nossa mente por dentro. É didático, mas é impressionante como ele é muito útil e funciona, principalmente com o objetivo de, vamos dizer assim, colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Essa pirâmide é chamada de níveis neurológicos. Vou começar de baixo para cima. Então ela está representando algumas atividades, eu vou falar assim, atividades específicas nossa, internas, em nível de hierarquia. Ou seja, por exemplo aqui, pegar algumas palavras conhecidas. As nossas crenças e valores dentro de nós, elas têm uma hierarquia superior à das nossas capacidades. Então vamos dizer assim, as crenças e valores mandam. Dependendo de qual é a sua crença, você vai desenvolver capacidade para alguma coisa. Dependendo de como for a sua crença, se ela for limitante, você não vai desenvolver determinada capacidade. Eu vou chutar aqui, se você acreditar que não consegue aprender inglês ou não consegue aprender a tocar violão, você não vai desenvolver a capacidade de aprender inglês ou aprender a tocar violão. Então, destrinchando um pouquinho aqui, esse ambiente não é o ambiente físico. Esse aqui é o nome dado para um nível de atividade da mente, que é o nível mais baixo. E por que o nome é dado de ambiente? Porque isso aqui é o nível em que nós fazemos escolhas de o que fazer, o comportamento que nós vamos usar, né, como reação ao ambiente que nós estamos. Então, por exemplo, para ir para uma cachoeira lá em Brotas, você vai escolher uma certa forma de se vestir. Se você for para um evento, uma formatura, algo assim, você já vai se vestir de uma forma diferente. O que faz você escolher a forma de se vestir é o ambiente ao qual você vai. Então, em função do ambiente, você escolhe a forma de se vestir, a forma de se comportar e assim por diante. Então esse é o nível mais baixo, vamos dizer assim, que tem dentro de nós e que é o que as outras pessoas veem. Por exemplo, eu estou tendo o primeiro contato visual contigo aqui. O máximo que eu vou conseguir ver agora de você e captar de você são os seus comportamentos neste ambiente, neste momento. É o onde, o ambiente e o quando, né, neste momento. Não tem como eu definir quem é você a partir disso. Eu estou conhecendo muito pouco. Mas vamos lá, subindo aqui, tem o nível de comportamentos. Nós temos vários, nós sabemos
usar vários comportamentos. Nós temos vários comportamentos à nossa disposição. Dependendo do ambiente em que eu estou, eu escolho um certo conjunto de comportamentos e utilizo eles. Mas também então, é a parte de comportamento. Vou passar para cima aqui, eu não quero perder muito tempo em cada coisa aqui. Eu quero só colocar as coisas no seu devido lugar. Então, as capacidades é o nível que nós temos que foi gerado, né, que nos faz capazes de tudo aquilo que nós fazemos. E nos faz capazes de aprender, de outras coisas. O nível de Então, os comportamentos que nós temos são frutos de capacidades nossas. O meu jeito de andar é fruto da capacidade que eu tive de desenvolver esse jeito de andar. O meu jeito de falar é fruto da capacidade que eu tive de imitar meu pai, imitar minha mãe, imitar outras pessoas e acabar falando do jeito que eu falo. Então, os comportamentos são frutos da capacidade. As capacidades são frutos de crenças e valores, como o exemplo que eu citei no início. Então, dependendo, se nós tivermos crenças motivadoras, nós desenvolvemos muitas capacidades. Quando nós temos crenças limitantes, nós temos as duas, né? As crenças limitantes vão nos limitar, elas vão nos impedir de desenvolvermos algumas capacidades. Se nós não desenvolvermos algumas capacidades, não conseguiremos ter certos comportamentos e não teremos muitas opções para alguns ambientes. Quanto mais comportamentos nós tivermos, mais alternativas temos, melhor a gente se adapta aos mais variados ambientes. E aqui começou a chegar num ponto que é interessante, porque conforme a gente vai subindo essa pirâmide, o conhecimento, a consciência disso vai ficando cada vez, o conhecimento, vamos falar assim, né, vai ficando cada vez menos consciente e mais subconsciente. Então, no ambiente, a gente tem consciência de quase todos os comportamentos que nós temos, né? Quando a gente vai subindo e chega no nível de crenças, por exemplo, a maior parte das crenças que nós temos, elas estão no subconsciente. Ou seja, eu tenho crenças, eu acredito em coisas que eu não sei que eu acredito nessas coisas. Eu tenho crenças que eu não conheço, porque elas estão no subconsciente, eu não tenho consciência delas. E aqui chega no ponto que eu queria chegar, não vou passar para o nível de identidade, só para esclarecer um pouquinho, né? O nível de identidade está relacionado ao que nós somos de verdade. Na maioria absoluta das vezes, quando eu vou falar sobre o que eu sou, eu estou falando sobre uma crença que eu tenho sobre a minha identidade. Não necessariamente aquilo que eu digo que eu sou, não necessariamente eu sou realmente isso. Porque isso pode ser só uma crença. E eu digo assim, né, que como está no nível superior acima, eu sou muito mais do que eu posso imaginar, né? Todos nós, né? O espiritual aqui, esse nível espiritual, não tem a ver com o espiritismo, espiritualidade, nada disso. O espiritual é a resposta da pergunta quem mais? Então, muito do que nós escolhemos fazer, muito do que nós acreditamos, está relacionado ao vínculo que nós criamos e ao vínculo que nós queremos criar com família, amigos, colegas de trabalho, essas coisas. Então, quando a coisa começa a incluir outras pessoas para formarmos crenças, capacidades, identidade, comportamento, então esse nível neurológico aqui dentro é chamado de espiritual. Para a questão dos objetivos grandes, quando vai falar de poder da mente, eu quero começar por aqui, ó, em crenças e valores. É muito comum nós termos alguns objetivos, declararmos isso, de certa forma a gente quer mesmo alcançar aqueles objetivos, porém a gente não consegue, muitas vezes, muitas pessoas não conseguem se dedicar para valer para conseguir esses objetivos. E aí vem aquela história que o pessoal fala, né, de autossabotagem, que o corpo trabalha contra o espírito e coisa assim. Vamos só desmistificar um pouco isso. Normalmente, isso começa por uma questão de crenças conflitantes. É uma crença que ela está em conflito com outra crença. E quando a gente determina um objetivo grande, que é uma mudança significativa de vida, a gente acredita, se a gente determinou, é porque a gente acredita que a gente é capaz de alcançar. Eu acredito que sou capaz. E quando eu encontro dificuldades para realmente fazer isso acontecer, quase que 100% das vezes é porque tem uma outra crença que está no subconsciente, eu não sei dela, mas ela está dizendo assim, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Onde é que está o poder da mente
que nos faz conseguir alcançar um grande objetivo? É conseguir alinhar essas coisas todas aqui dentro, a favor de um objetivo. Então trabalhar, quando descobrir essas crenças limitantes, e aí existem vários métodos, várias formas, né, de se conseguir trabalhar crenças e alinhar, né? Não dá para passar as formas aqui numa aula dessa, porque só o curso de crenças que eu fiz, né, com programação neurolinguística foi uma imersão de 10 dias, né? 10 dias de aula de manhã, de tarde, com exercício à noite. E foi 10 dias direto, tá? Sem sábado e domingo intervalo. Então é muita coisa, mas tem como trabalhar essas crenças. E aí, então, o poder da mente é isso, é a gente se conhecer, alinhar as crenças, capacidades e comportamentos e ambiente, colocar tudo isso a favor de um determinado objetivo. E isso só vai conseguir se o objetivo for favorável às nossas crenças, valores e à identidade. Uma forma de começar a tomar consciência de eventuais crenças conflitantes é tomar discernimento disso aqui. Quando se determina um grande objetivo, ou um objetivo qualquer, se perguntar o que você ganha conquistando esse objetivo. E aí é fazer a listinha mesmo no papel, vai escrevendo no papel tudo que você ganha. Depois que você escreveu tudo que ganha, aí vem o interessante. Faz uma listinha de tudo que você perde conquistando esse objetivo. Aí tem gente que fala assim, não, mas esse objetivo é tudo de bom, eu não vou perder nada. Não tem como. Porque se é um objetivo, é uma mudança, algo vai ficar para trás. Por exemplo, tem gente que tem o objetivo de parar de procrastinar. Falar desta forma não é um objetivo bem formulado, mas vamos colocar assim, que muitos querem parar de procrastinar. Se eu parar de procrastinar, o que eu vou perder? Eu vou perder aquela preguicinha gostosa de quando eu estou procrastinando, por exemplo. Eu vou perder aquele prazer de chegar assim, ter um trabalho para fazer e falar assim, não, amanhã eu faço. Eu vou perder isso, né? O trabalho é para fazer, não estou procrastinando, então vamos fazer agora. Então a gente sempre perde alguma coisa. E aqui é o interessante, porque muitas das vezes a forma como nós determinamos o nosso objetivo, no subconsciente a gente tem uma percepção de que vai perder algo muito valioso. E aí, dependendo da hierarquia que esse muito valioso está dentro de nós, lá em valores e crenças, se isso que vai perder está numa hierarquia superior ao valor que a gente vai ganhar, cara, se isso estiver acontecendo em mim, eu não vou conseguir me dedicar para esse objetivo. Porque tem um valor superior que diz que não vale a pena perder o que esse objetivo vai fazer com que eu perca. É onde a gente arranja desculpas, e aí são nós mesmos arranjando as mais variadas artimanhas para não seguir em frente. Aí aqui vem o que eu falei que eu ia mudar um pouquinho aquela afirmação que eu fiz antes, né? Que a nossa mente ela tem o poder de nos conduzir a um grande sucesso e ela tem o mesmo poder de nos iludir e nos conduzir ao fracasso. Eu gosto de dizer mais, ao invés de a mente ter o poder de me iludir, na verdade, tem a ver com isso aqui que eu apresentei. Não é que a minha mente tem o poder de me iludir, é que conforme a minha experiência de vida, eu criei algumas crenças, alguns valores, e quando eu quero algo, às vezes o que eu vou perder conquistando o que eu quero, na minha hierarquia de valores, o que eu perco vale mais que o que eu ganho. E isso muitas das vezes está no subconsciente. E aí é onde eu não vou me dedicar. Acontece o caso de a gente se iludir quando a gente acredita em conversas, né, bonitas, promessas bonitas que não trazem o que nós queremos. E aí a gente se dedica em promessas que não vão trazer o resultado. Então não estou dizendo que não existe ilusão. Só eu não gosto de tratar a minha mente como uma inimiga de mim. Porque como é que separa eu da minha mente? Não tem como. Então eu digo que a minha mente faz parte de mim integral e não tem como eu ser meu inimigo. É só uma questão de eu me conhecer melhor. Mas então aqui, fazendo esse exercício, listar o que você ganha conquistando o objetivo e listar o que você perde conquistando o objetivo,
você começa a identificar, às vezes, que tem alguma coisa que você vai perder aqui que tem muito valor para você. E se o que você vai perder tem muito valor, a probabilidade de você se dedicar para conquistar o objetivo e perder isso aqui é muito baixa. Porque você vai estar trabalhando contra você mesmo. E aí, nesse caso, eu já vi algumas pessoas, e já vi, até gostei, né, do que eu vi, que fala o seguinte, né? Quando nós escolhemos um objetivo, é porque tem algo na nossa vida hoje que está desconfortável ou desagradável. Eu quero melhorar. Quando a gente coloca um objetivo, é de melhoria. E aí eu já vi pessoas dizerem o seguinte, né? Elas orientam da seguinte forma: para que você consiga mais força para fazer essa mudança, enfatiza o que está ruim hoje na sua vida e enfatiza tudo que tem de bom você vai obter de bom quando conquistar o seu objetivo. Porque aí quando você coloca uma coisa boa em confronto com uma coisa ruim, você vai querer a coisa boa e você vai correr para o seu objetivo. Eu acho isso um pouco não muito saudável, porque como eu vou enfatizar o ruim, o que está ruim na minha vida hoje, sem ser ingrato com a vida? Porque, de certa forma, tudo que a minha vida hoje, ela é fruto do que eu fiz antes. Algumas coisas eu estou satisfeito, com outras eu estou insatisfeito, sou um ser humano normal. Agora, se eu começar a enfatizar o que está ruim, como é que eu consigo fazer isso sem ser ingrato com a vida? E se eu for ingrato com a vida, eu não vou colher bons frutos. Não vou colher bons frutos. Então eu prefiro tratar isso da forma de uma das coisas que eu aprendi lá em 2016, que é tratar isso da seguinte forma: zona de conforto versus, entre aspas, né, bacia de atração. Como funciona isso? Vou mostrar de forma gráfica. A zona de conforto é onde nós estamos hoje. Aqui, nesse desenho, ainda não estou mostrando a bacia de atração. Mas aqui, essa estrela é o objetivo, é aquilo que eu desejo. Aqui até coloquei num plano aqui, né? Eu poderia ter desenhado uma montanha, né? E o objetivo lá em cima da montanha. Mas aqui fica mais didático para o que eu quero mostrar. Todos nós conquistamos muitas coisas. E nós estamos num ponto que já é fruto de muitas conquistas. Embora haja algumas insatisfações, mas é fruto de muitas conquistas. Então, essas conquistas, de certa forma, nos trouxeram um certo grau de conforto. E hoje, é como se fosse isso aqui, né? Dependendo do esforço que for para fazer, para sair desse lugar aqui, ó, a tendência é voltar para cá, para o centro sempre. Porque aqui tem conforto. E aqui fora, está fora, o conforto está aqui, né? Então existem algumas formas de se trabalhar a formulação do objetivo. Você destrinchar o objetivo e depois afirmar ele de uma certa forma que vai virando uma bacia de atração. Grande parte do conforto que tem aqui, você começa a colocar nele também. Mais ou menos como se eu dissesse para mim: olha, aqui tem esse conforto, mas se eu for conquistar aquele objetivo, eu vou ter esse conforto também. E aí eu vou aumentando esse conforto. Vou fazendo adequações ao objetivo para que grande parte do conforto que tem aqui esteja presente lá também e mais. E vou fazendo aqui ter mais confortos. Então aqui vai fazendo com que essa parte tenha todos os confortos daqueles ali, mais outros que sejam atraentes. Até o ponto que acontece isso aqui, ó. Aqui vai ser tão mais atraente que a zona de conforto atual, que eu vou falar a mesma palavra da professora que me ensinou isso, né? Eu aprendi isso aqui num curso muito bom de coaching, que ela falou assim: aí o sucesso puxa você para ele. E tem outras coisas que fazem gerar essa situação, né, de o sucesso puxar você para ele, mas esse aqui é uma coisa muito grande, né, que faz com que o objetivo puxe você. E isso acontece de verdade. Então ali eu falei da questão do poder da mente, o alinhamento daquelas coisas, quando for gerar o objetivo, deixar ele mais atraente e mais com todos os confortos que tem de bom hoje, ou seja, tudo aquilo que você perde, identificou que você perde e que você não quer perder, adaptar o objetivo para manter isso. E aí o processo para se alcançar o objetivo, até na primeira aula, coloquei lá no YouTube, eu destrinchei melhor isso aqui. Mas assim, para você conseguir do estado atual até o estado desejado,
vai precisar de um processo que transforme o estado atual no estado desejado, né? Esse processo, ele é um plano de ação, resumido, né? Mais a ação. Não basta ter só o plano de ação. E durante o processo, é importante ter aqui o que na programação neurolinguística chama de teste, ou um mapa, que a cada passo, a cada progresso que você faz, você vai testar, você vai verificar, por exemplo, no mapa, se você realmente está avançando em direção ao objetivo ou não, se de repente você se desviou do caminho. Então é importante ter o plano de ação, a ação e a verificação se o progresso está no rumo desejado. No caso do processo, quando o objetivo é muito grande, é muito valioso a gente dividir o objetivo grande em objetivos menores. Agora aqui é diferente. Por exemplo, se eu quero emagrecer 10 quilos em 10 meses, então eu vou colocar no objetivo do primeiro mês emagrecer 1 quilo. Não costuma funcionar muito assim. Por quê? Vou destrinchar aqui. O processo é o passo a passo a ser feito. Ele é o passo a passo. O objetivo menor precisa ser cada passo. Então, ao invés de, por exemplo, eu vou emagrecer 1 quilo no primeiro mês, calma aí. No primeiro mês eu vou cortar o açúcar. É o passo a ser dado e não o resultado. Porque se não tiver o que fazer, não vai chegar ao resultado. O resultado é fruto do passo. Então, o objetivo menor vai ser cada passo a ser dado. E o passo é um novo hábito. Se o passo for, não, para eu conquistar o objetivo eu preciso comprar alguma coisa. Tá, eu considero isso aí como uma ferramenta. Mas o passo a ser dado no processo de mudança, de alcançar o objetivo, cada passo é um novo hábito. No exemplo de emagrecer, um hábito, cortar o açúcar, beleza. Outro hábito, eu não estou orientando não, né? Estou só dando exemplo didático. Outro hábito, praticar atividade física, correr, ir para academia. Então, algo assim. Cada passo é um novo hábito. E o objetivo menor deve ser o passo a ser dado. Neste caso, a gente para se conquistar o objetivo grande, determina-se pequenas metas diárias, semanais, mensais, por exemplo, e aí se dedica para essas metas. Eu quero cortar açúcar em 1 mês. Tá bom. Como é que eu vou começar? Vou começar cortando açúcar hoje, daqui para frente. E aí vai. É fácil? Não é fácil. É igual eu já ouvi isso aqui e confio, né? Eu me largar à deriva todos os dias é fácil. Para eu continuar levando os dias, né? Eu não preciso de esforço, não preciso de mudanças de hábito, não preciso passar por processos doloridos, é fácil, eu me deixo levar. Agora, mudar hábitos, aí requer uma dedicação e uma dedicação concentrada. Só que é isso que vai levar ao objetivo. Lembrando que precisa do teste. O que é o teste? Porque às vezes a gente coloca alguns passos e esse passo às vezes não está nos levando ao objetivo. Então o teste é para verificar se realmente aquele passo está me levando ao objetivo. Vou pegar o mesmo exemplo aqui. De repente eu corto açúcar e depois, mais para frente, eu tenho uma hipoglicemia, acho que é algo assim. Fico com açúcar muito baixo no sangue. Então, assim, eu preciso corrigir esse passo. Então, no caso, eu não devo cortar, eu devo dosar melhor. Como é que eu vou saber disso? Se eu tiver o teste, que são as evidências objetivas. Como é que eu vou saber que eu estou com hipoglicemia? Se eu fizer a medição, tem que fazer exame. Então, as evidências objetivas são aquilo que você vai ver, ouvir e sentir durante o processo que comprove que você está alcançando, está se aproximando do resultado. No caso, se você colocar o resultado só como emagrecer, é arriscado. Mas mais saudável é emagrecer com saúde. É onde vai mudando aquele o que ganha e o que perde, né? Resumindo aqui, o que eu apresentei hoje sobre alcançar os objetivos. Então, primeiro, a forma como se determina o objetivo, ela deve ser mais atraente que o estado atual. E não um conflito, um contra o outro. Ele deve conter tudo de bom que você tem hoje, mais outras coisas boas que você deseja conquistar, sem perder aquilo que você dá valor. É preciso determinar um passo a passo, um plano de ação, né? Quais são os passos a serem dados para se conquistar o objetivo? Cada passo vai se tornar um objetivo atual. Meu objetivo é grande,
Tá, mas para esse objetivo grande vai ser o resultado do passo a passo. Então, o meu objetivo atual é o primeiro passo. Conseguir esse primeiro passo, o objetivo atual passa a ser o próximo passo. Então, o meu objetivo é este passo de agora, é o degrau que eu preciso subir agora, que é uma mudança de hábito. Aí é importante determinar as evidências objetivas, o que eu vou ver, ouvir e sentir, que vai comprovar que eu estou progredindo em direção ao objetivo. Agir, sem ação não tem resultado. E aí verificar, né, o resultado da ação, é o testar evidências objetivas. Aqui é determinar as evidências objetivas, aqui é usá-la para analisar as ações, né? E aí corrigir o que tiver que ser corrigido. Me fala um pouquinho o que tocou em você, o que fez sentido daquilo que foi apresentado, o que você considera que agregou de valor disso que eu falei. O objetivo foi esse, porque se não mudar o pensamento, não muda a ação. Se não mudar a crença, não muda o comportamento. Nesta aula, apresentei alguns conceitos para contribuir para destravar aquilo que costuma travar antes das ações propriamente ditas de empreender ou ações de engenharia mecânica, né? Escreve aqui no comentário se você tem consciência de algo que esteja te travando para empreender, para melhorar na sua carreira, melhorar as finanças, né, com engenharia mecânica. E se você quiser participar ao vivo das próximas aulas, então toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu tenho feito essa aula semanal, ao vivo, online, gratuita. Tem sido via Zoom ou via Meeting. Para você participar, receber o link da reunião, tem o link para participar, né, aqui na descrição do vídeo e tem na bio também. E se essa aula contribuiu positivamente com algo para você, lembre-se de deixar o seu like, inscrever-se no meu canal no YouTube e no Instagram me seguir.